Muito bem, este é Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e também na internet. Você pode saber tudo sobre a nossa programação assistindo aí o futura.org.br, vendo os destaques da semana. E hoje vamos abrir espaço aqui para falar de um tema delicado e incômodo, que é o preconceito no Brasil, que se manifesta de muitas formas e nem sempre é encarado de frente. Qual a origem do pré-julgamento que se manifesta sobre os temas mais diferentes? Como é possível reverter um posicionamento preconceituoso? E por que é tão difícil estabelecer uma discussão franca e realista sobre esse tema? Ao longo dos próximos 25 minutos, vamos debater aqui as situações que acontecem em diversos setores da sociedade por causa do preconceito. Então, para essa conversa, recebemos aqui no estúdio a Verena Alberti, ela é historiadora da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, professora também da Escola Corcovado e da UERJ. Verena, bem-vinda à Conexão, tudo bem com você? Tudo ótimo. Também conosco aqui no estúdio está a Rosimeire dos Santos ao meu lado, ela é pesquisadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal do Espírito Santo. Rosimeire, bem-vinda à Conexão, tudo bom? Bem-vinda, bem-vindo, boa tarde. E também com a gente aqui no estúdio está o José Augusto Conceição, ele é especialista em políticas públicas e gestão governamental da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Rio de Janeiro. José Augusto, bem-vindo à Conexão, tudo bom com você? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Obrigado a você pela presença. E daqui a pouquinho a gente conversa direto de São Paulo com o escritor PJ Pereira. Ele é autor da série de livros Deus dos Dois Mundos, que afirma ter vencido seus preconceitos pesquisando e escrevendo sobre as religiões de matriz africana. Daqui a pouquinho ele conta mais detalhes dessa história para a gente. Mas você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar todas as suas dúvidas, compartilhe com a gente a sua história, mande mensagens, comentários, opiniões. Se você foi vítima de preconceito, se mudou de ideia sobre algum tema que já tinha aí cabeça feita, mande aí a sua mensagem. Deixa eu aproveitar e mostrar para você aqui aonde você pode ir desde já registrar. Aqui, ó, tem essa web chamada que eu fiz para você, especialmente sobre esse tema do programa de hoje, em relação ao preconceito. Aqui embaixo você pode curtir, comentar, compartilhar e deixar registrada a sua questão. Isso no Facebook, no canal Futura Oficial, ou ainda no Twitter, @Canal Futura é o nosso perfil. Também temos o bom e velho telefone, você liga aí do fixo, do celular, do orelhão para 0 operadora 21 2273 5020, os números que estão na tela para você. Enquanto você começa a mandar seu recado, eu quero saber o recado dos nossos entrevistados inicial aqui. Bem-vindos mais uma vez ao programa Os Três. E a grande pergunta que é, né? A gente nasce preconceituoso, o preconceito vem de alguma origem. Como é que a pessoa começa a formar uma posição, um pensamento preconceituoso? Eu queria começar ouvindo você, Rosimeire. Boa tarde novamente. O meu posicionamento em relação a essa questão não é o de que nós nascemos preconceituosos, né, de forma alguma. Eu gosto de pensar essa questão do preconceito considerando aquilo que penso eu que constitui um paradoxo de uma ciência importante, que é a antropologia, né, que é o paradoxo estabelecido entre a possibilidade de ler o outro que é diferente, de interpretar o outro que é diferente, com um olhar universalista, que nos convida a ignorar essas diferenças e a olhar esse outro, né, pensando, considerando como um semelhante. Isso pode muitas vezes, né, violentar as pessoas, né, ignorar posições identitárias que são relevantes para aquele sujeito ou para aqueles grupos. Né? E a perspectiva universalista que nos convida a olhar as diferenças, a valorizá-las, mas também, por vezes, né, pode ser uma perspectiva que ignora violações de direitos humanos, que pode contribuir para isso. E é um paradoxo muito difícil de resolver. Né? É um paradoxo que está presente desde a antiguidade, desde a Grécia Antiga. Né, a partir do momento em que, né, os homens, as diferentes culturas tiveram contato umas com as outras, essa questão está colocada. Então sempre apareceu, não é? O preconceito Quem não são é eles, uma questão de hoje, como dos nós tempos devemos atuais. tratá-los, né? Eles são iguais ou são diferentes, e o desafio é de tentar equilibrar essas duas posições né, e de tentar constituir um olhar para esse outro, para esses outros que são diferentes, que seja um olhar que valorize, né, as suas especificidades, mas que possa também
né, contribuir para algumas questões que são importantes, como a questão da valorização dos direitos humanos, da promoção dos direitos humanos. Sem é uma questão dúvida. muito difícil de resolver. Agora, Verena, o que a Rosimeire apresenta aqui desse olhar e desse tempo para olhar a visão do outro, se colocar no lugar do outro, normalmente a falta desse posicionamento é que provoca um tipo de preconceito, muitas vezes. Isso, você não querer entender o que o outro pensa, porque ele é daquele jeito. A falta de tolerância, né? E a falta de ensino para a tolerância e da formação para a tolerância. Eu costumo dizer que quando a gente nasce, a gente é mergulhado num caldo cultural. Quer queiramos, quer não, a gente acaba assumindo e comungando das ideias daquela cultura onde a gente nasce. Então, depois que a gente nasce, voltando à pergunta inicial, a gente não nasce preconceituoso, Não né? nasce preconceituoso. Acontece que as culturas são bastante, mesmo na nossa cultura da sociedade complexa, né, urbana, há diversas culturas aqui dentro, né? E aí depende também da família, da escola, dos outros contatos que você tem, se essa formação para tolerância, se ela é incentivada ou não. Eu me lembrei, quando você fez essa pergunta, me lembrei de um videozinho que eu vi do seu Jorge, muito breve, falando da filha dele, pequena, que foi fazer aula de balé com outras crianças de camadas médias no Rio de Janeiro, e ela é negra, e as outras crianças de 6 anos, na hora da roda, não queriam dar a mão para a menina, né? Porque ela é negra. Quer dizer, isso é muito emblemático de que realmente a formação do preconceito ela se dá, não é na família, não é só na família, mas é na sociedade inteira em que a gente vive, né? E é um problema grave isso, que eu acho que as crianças vão aprendendo a ser preconceituosas, né? Essa questão, Zé Augusto, você inclusive estudou não só a questão do preconceito racial, mas de religião também. É uma criança pequena, com certeza, né, para ter um posicionamento como esse que a Verena apresenta, alguma coisa ela ouviu em casa ou no meio mesmo dos amigos, alguma coisa, alguma referência apareceu de alguém e ela adotou aquilo como posicionamento dela. É fato. O preconceito, ele está calcado em referências que você adquiriu, seja por experiência, seja por informação de terceiros. Então, nós construímos o nosso conhecimento a partir de referências anteriores, né? O caldo de cultura, que a Verena falou, né? Nós recebemos um caldo de cultura, formamos uma base referencial e cada novo conhecimento, cada objeto novo que nós temos à frente, seja uma coisa, seja uma pessoa, nós buscamos entender a partir de algo que nós já conhecemos. É possível que alguns estereótipos sejam criados e que tenham um conteúdo pejorativo, um conteúdo negativo em relação a um determinado objeto. Uma incompreensão deste novo objeto. E aí nós vamos trabalhando por essas associações. Agora, uma coisa é o preconceito em si, né? Ele por si só. Você não é necessariamente o preconceito, a discriminação, a segregação, não são necessariamente elementos negativos, mas a forma com que você utiliza esse preconceito, se é no sentido de prejudicar alguém. Eu falo disso e vou pegar 2 elementos apenas, o da discriminação e da segregação. Você pode ter um conjunto de frascos de remédio e aí você vai ser obrigado a discriminá-los. Isso aqui são antibióticos, isso aqui são anti-inflamatórios, isso aqui são analgésicos, né? E você vai segregá-los, você vai separá-los para evitar a confusão. Isso não tem nada de negativo. Agora, quando você estabelece alguma sorte de discriminação ou de segregação para prejudicar algo ou alguém, aí sim você tem um problema. E não raro isso está linkado à questão do estereótipo, e não qualquer estereótipo, mas um estereótipo pejorativo. A criança que vai contactando com esses estereótipos, às vezes por um texto de um livro, um colega que fala alguma coisa, uma brincadeira dos pais, dos parentes, ela assimila aquilo, ela vai construindo uma visão preconceituosa, que você só consegue desmontar a partir de um contato muito íntimo com o outro, a partir do momento que ela se disponha, ou o seu grupo se dispõe a um contato muito íntimo com o outro, e que aí lhe permita conhecer o outro em pormenor e desmontar aquela referência calcada no estereótipo. Muito bom. Deixa eu aproveitar e mostrar aqui para você de casa. Eu estou com esses 3 livros em mãos, que são do autor P.J. Pereira. E tem aqui Deuses de Dois Mundos, o livro da morte, o livro do silêncio e o livro da traição. Tem umas belas capas aqui, que depois eu posso mostrar com mais detalhes para você. Ó, mostrando aqui, ó, essa amarela, que
que é linda, ceia vermelha também, ó. Deuses de Dois Mundos, PJ Pereira. E é com ele que a gente conversa agora, vou chamá-lo para a nossa conversa. É o autor dessa série de livros que afirma ter vencido aí os seus preconceitos pesquisando e escrevendo sobre as religiões de matriz africana. PJ, tudo bem com você? Bem-vindo à Conexão Futura. Tudo bem, Cristiano? Tudo certo. Maravilha. Bom, você chegou a dizer aí que o preconceito levou você a escrever um livro. Essa história de não conhecer muito bem, então quero saber que você conte aí pra gente o que fez você mudar de ideia sobre, por exemplo, a religiosidade africana. Olha, eu cresci numa família de classe média no Rio de Janeiro, estudei em colégio de padre. Eu lembro que a minha infância inteira, a minha adolescência inteira, eu ouvi eu ouvia, eu era estimulado, de alguma maneira eu aprendi a acreditar que aquilo ali era uma coisa que eu devia manter a distância porque era coisa do demônio ou variações desse tema. Quando eu fiquei adulto, eu conheci gente ligada a religiões africanas de vertentes diferentes e descobri que eram pessoas interessantes, bondosas, gente que eu queria ter ao meu redor e foi quando eu entendi que alguma coisa tinha sido escondida de mim, ou tinham mentido, ou tinham omitido, ou sei lá o quê. Eu falei, não, mas eu quero conhecer. Já que eu tenho, que eu descobri esse contraste, eu quero mergulhar mais fundo e entender. É o que vocês estavam falando agora há pouco, de ter essa intenção de se aproximar. Eu vivi isso. Eu não posso falar do preconceito como um tema geral, mas a minha experiência foi exatamente disso. Olha, na hora que eu confrontei, que eu percebi que isso estava acontecendo, provavelmente por ter também crescido numa família que sempre me dizia que, olha, o preconceito é uma coisa muito feia, uma coisa muito, muito ruim. E eu falei, então, olha, eu estou metido no meio dessa confusão aqui. Eu aprendi que uma coisa que eu nunca tive a oportunidade de saber era ruim e aprendi que o preconceito era ruim. Agora eu vou ter que, um dos dois eu vou ter que resolver na minha cabeça. Fui pesquisar para entender quem é que estava mentindo para mim. Descobri que tinha um mundo lindo lá que foi negado para mim da cultura africana, da raiz africana da nossa cultura e de como isso poderia influenciar a nossa identidade, a minha sensação de pertencer a esse grupo. Ter ido morar no exterior só fortaleceu essa necessidade e fez com que seja mais importante para mim também. Mas foi agora essa visão que você está apresentando, PJ, de certa forma mostra uma contradição, né? A família já tinha um pré-julgamento sobre a questão da religião africana, mas por outro lado dizia que o preconceito não era uma coisa positiva e aí frente a tudo isso tinha a sua curiosidade de ver o outro lado e por isso conseguiu investigar e aí se encantar por essa religiosidade tão rica mesmo. Agora, você acredita que assim, você estar aberto para entender o outro foi o fundamental no seu caso, por exemplo, para conseguir quebrar esse preconceito? Talvez em outras questões, não sei se no seu caso, mas alguém que eventualmente tem um preconceito muito forte sobre alguma outra questão, poderia ser por aí um caminho? Olha, para mim teve dois estágios diferentes. Um foi o de perceber que tinha algo muito errado na maneira como eu pensava, ou como eu enxergava o mundo, ou como eu sentia, mais do que pensava, como eu sentia as coisas. Quer dizer, essa necessidade de pesquisar, de entender e de, por consequência, me apaixonar pelo tema. Mas eu vou te dizer o seguinte, quando o grande salto para mim aconteceu, não quando eu tive essa compreensão mais intelectual do preconceito, mas quando eu senti o preconceito mais na pele. Por que aconteceu? Eu escrevi os meus livros e eu depois fui tentar publicar. A primeira coisa que eu ouvi de alguns editores, e eu ouvi mais do que um, foi que esse livro não tem mercado, porque esse não é um povo que lê. E aí eu olhei e falei assim, não é o que exatamente você quer dizer com isso? Mais um preconceito aí. Ninguém nunca me deu uma resposta, exatamente. Ninguém me deu uma resposta muito clara sobre isso, mas foi nesse dia que o compreender passou a ser sentido. Quando você sente o ódio, quando você sente essa compreensão, o preconceito te prejudicando e te jogando para baixo de uma maneira que não deveria, é que você sente exatamente o que é aquilo. Eu pensei, olha, imagina como deve ser a vida de quem vive com isso. E aí a curiosidade, a paixão virou mais uma missão. Eu falei, olha, agora eu tenho que ir muito mais fundo nisso. Sem eu tenho dúvida. que terminar esse livro e agora sim eu vou publicar.
Muito bom. PJ, eu volto a falar com você daqui a pouquinho, agora só reforçando que o povo lê e lê sim, tanto que a trilogia já vendeu mais de 50 mil exemplares, é um sucesso aí a publicação. Então, sem dúvida, seja esse povo, qual for que os editores estavam aí direcionando ao falar sobre isso, o povo lê sim e está interessado em boas histórias, sejam elas sobre qual assunto for. Agora, Rosimeire, eu queria ouvir de você em relação a essa questão também, a gente falava um pouquinho sobre religião, mas a questão racial também é muito forte no país, mas também tem a questão da segregação de classes, né? Seja classe ou por renda, se a gente for falar assim, a questão de já existem, quem anda de elevador, em algum elevador no Brasil deve ter visto lá aquela frase que você para, o que querem dizer com isso, né? Que é proibido discriminar uma pessoa por uniforme. Eu paro para pensar que quem discriminaria alguém por um uniforme, mas tem muita gente que discrimina, seja pela posição social que a pessoa ocupa, pela profissão que ela exerce. Então, isso tem um pouco do brasileiro também aí, né? Da nossa cultura em não querer misturar a classe lá da zona tal com a zona tal. Como é que você vê isso? De onde é que vem? Como é que a gente pode tentar mudar isso, né, na nossa cultura brasileira? Olha, especificamente... Chegou aqui, respirou fundo, né? Especificamente sobre essa questão que você está tratando, né, eu penso que há processos sociais, né, de manifestação de preconceito e que podem resultar em situações de discriminação, né, e a discriminação nada mais é do que o tratamento desigual, né, ou né, a utilização dessas classificações para hierarquizar as pessoas, os grupos. Esses processos muitas vezes se articulam na nossa sociedade. E nós temos no nosso imaginário coletivo, no nosso caldo de cultura, na nossa cultura, uma certa segregação de profissões, né? Está presente nesse imaginário que algumas ocupações são específicas de determinados grupos, destinam-se exclusivamente àquelas pessoas. Alguns são chamados de doutor sem nem ter doutorado, exatamente, por exemplo. E muitas vezes quem é doutor e tem doutorado continua sendo convidado, né, a assumir outras posições. As pessoas têm dificuldade para entender, para imaginar que aquela pessoa pode ocupar um outro espaço social, e isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante, sobretudo, na educação. Isso é muito preocupante, sobretudo, na educação direcionada às nossas crianças e jovens. Para quem é doutor e tem doutorado, a pessoa já se amparou de um conjunto de conhecimentos, né, que pode servir para que ela se defenda disso, para que ela se posicione, até mesmo para que ela sinalize para aquela pessoa que existe, né, outros lugares que podem ser ocupados. Mas as nossas crianças e jovens que estão nas escolas, muitas vezes não têm essa mesma condição, né, e recebem sistematicamente esse tipo de mensagem, e isso pode, né, ajudar a condicionar trajetórias, né, sonhos, expectativas, que é o que a gente, né, não quer que aconteça. Sem dúvida. A gente já está aqui, o nosso tempo voando. O programa de hoje devia ter o triplo do tempo, porque é um assunto muito interessante. O pessoal está mandando muita pergunta aqui, então eu quero aproveitar e tentar fazer um link entre o que está chegando aqui do público com as perguntas para vocês aqui também. Por exemplo, o Fabiano aqui de Búzios, no Rio de Janeiro, mandou um alô aqui para todos, que está gostando muito das posições de vocês, e ele disse que o seguinte: o preconceito só vai desaparecer combatendo com princípios éticos passados pela família, antes mesmo que o exemplo seja dado pelos agentes educadores, pelos professores, enfim, que tem que combater o preconceito na raiz. Mas isso é uma dificuldade muito grande, né? Muitas vezes os pais têm um preconceito e a escola acaba mostrando uma outra janela ali de visões sobre certas realidades. Como é que vocês veem isso, Zé Augusto e Verena? A escola também tem que se assumir como um espaço da diversidade e do combate ao preconceito, não depender apenas da família, né? E eu queria retomar algo que o José falou também, a respeito e mesmo o PJ, né? Que da disposição que a pessoa tem para aprender o outro, né? Então, é função do professor criar essa disposição também, quebrar os preconceitos em sala de aula. Eu estudo algo que se chama o ensino de questões sensíveis e controversas, e, sem dúvida nenhuma, preconceito é uma questão sensível e controversa. Então, em geral, quando você trabalha com estereótipos, a pessoa, né, não quer saber, não, isso é... Há um exemplo que eu gosto de dar bastante, que é o ensino do Holocausto, conforme ele é obrigatório em vários países do mundo, como aqui nós temos a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira, história indígena, né? O Holocausto é obrigatório.
E muitas vezes, quando o professor chega em outros países, né, e vai falar sobre o Holocausto, as pessoas, ou mesmo a gente falando com alguém sobre o Holocausto, né? Ah, não quero saber, isso aí não aconteceu comigo, né? Você rejeita, você é um conjunto de coisas que você já não quer saber, né? Se não rola aquela identificação imediata, você, a princípio, não quer. E como é que você faz para ouvir. rolar a identificação imediata? Essa é que é a questão do ensino de questões sensíveis, que você tem que jogar alguma coisa ou buscar o interesse dos seus alunos para justamente quebrar os estereótipos e os preconceitos, mas isso é um trabalho de formiguinha, é um trabalho muito constante, porque mesmo que você seja bem-sucedido numa aula, pode acontecer na aula seguinte que voltou tudo ao que era antes e você tem que se programar bastante, né? Então, eu, como sou historiadora e professora de história, eu acho que uma das soluções, que é uma das perguntas que você fez quando abriu o programa, quer dizer, como é que a gente quebra o preconceito, é o conhecimento, é o movimento dele, foi estudar as religiões de matriz africana, é o conhecimento, e eu acho que a história, né, ela pode ajudar bastante, porque a história mostra que as coisas não foram sempre como são hoje, né? E que, portanto, podem ser diferentes do que são hoje. E estudar a história por exemplo, das relações raciais no Brasil é muito importante para a gente perceber o que aconteceu e as pessoas se situarem, né? Muito bom. Tem uma pergunta aqui que eu quero colocar para o Zé, que é em relação à questão da cultura, e o Fábio Baeta mandou para a gente. Obrigado, Fábio, pela mensagem. Ele conta aqui que no espaço da universidade ele fez um trabalho sobre o candomblé e foi pesquisar e constatou aí que as pessoas são muito preconceituosas, infelizmente. Ele disse que falou sobre culinária afro e foi explicar a origem de várias comidas, né, que fazem parte do nosso cardápio da comida brasileira tão rica e tão gostosa aí, do vatapá, da feijoada, e que as pessoas comem e não sabem muito bem a origem, muitas vezes, e ele falou aqui que ouviu muitos comentários dentro do espaço da universidade de colegas com preconceito em relação à origem dessa comida que eles mesmos se alimentam. Então, o desconhecimento, muitas vezes, né, e aqui chega ao ponto da ignorância, muitas vezes, né, Zé? Se parar para pensar que a origem de uma comida pode sofrer preconceito... Que mundo estamos, Zé Augusto? Olha, tem aí duas coisas, Cristiano, que nós temos que considerar. Primeiro, penso que nós, acadêmicos, temos uma responsabilidade de buscar conhecer a origem dos preconceitos e informar essa origem dos preconceitos, como nós estamos tentando fazer aqui, né? E aí, lembrando uma pergunta anterior, voltando a uma pergunta anterior, o papel da família, o papel da escola, você colocou muito bem, mas a família, ela em si, sendo preconceituosa, ela vai ter dificuldade de vencer o preconceito, mas um espaço como esse, o espaço da teledifusão, entra na família, como a escola já não entra, naquele que, né, já fez a sua escolarização, ele muitas vezes não retorna a um banco em que ele possa ter a oportunidade de discutir aquilo. Então, o espaço de teledifusão chega até a casa e pode mudar o pensamento da família, pode alterar. E buscando entender a raiz do preconceito, nós temos que levar em conta, pensar o que está associado àquele preconceito. O preconceito normalmente está associado ao medo, e ao medo de se perder algo que se considera muito valioso, seja uma posição social, uma posição econômica, ou um status, alguma coisa, uma pessoa ou um grupo, normalmente um grupo, teme perder em relação a uma outra pessoa ou a um outro grupo. Então ele se arma, normalmente constituindo a sua imagem do seu grupo pelo melhor exemplo que ele possa ter e a do outro pelo pior dos exemplos. Isso porque ele se sente ameaçado, então, pelo outro, que ele desconhece e quer tentar menosprezar ali para ter essa imagem dele mais forte. A gente podia aqui, como eu já disse, seguir a tarde toda conversando. Eu quero voltar a falar rapidamente com o PJ para me despedir dele. PJ, seus livros aqui nos instigaram a ter essa discussão tão rica que, infelizmente, eu já tenho que me despedir de você, mas agradecer muito aí pela sua contribuição e pela cara aberta também de falar, enfim, que você conseguiu vencer o seu próprio preconceito. E segue aí o bom trabalho e parabéns para você. Obrigado. Eu ainda estou no meio desse trabalho ainda tem muito preconceito para derrubar aqui ainda. Sem dúvida. Valeu, um abraço para você. Até mais. Tchau.
Aproveito aqui então para reforçar um pouquinho o que o Zé Augusto estava dizendo. De fato, a nossa proposta em abrir essa roda de discussão é que você em casa aí pare para pensar um pouquinho sobre o assunto. Muitas vezes tem aquela piadinha que alguém conta ali na família, no meio de amigos, todo mundo acaba rindo. Pare um pouco para pensar no que está sendo dito. Acho que nas entrelinhas tem muita coisa e muita piada aí que poderia ser deixada de lado, porque não tem graça. Se você está tentando diminuir a posição de alguém frente à sociedade, enfim, não tem graça nenhuma. Isso não é um espaço que vai fazer o bem de ninguém, tá certo? Por agora, Rosimeire, Verena e Zé Augusto, preciso me despedir de vocês. Foi um prazer conversar aqui nessa tarde no Conexão. Muito obrigado pela presença.